Olá, bem-vindo a mais um estudo da série Deus de Promessas. Cada semana estudamos uma promessa de Deus respondendo às nossas expectativas e ansiedades enfrentadas, especialmente nesses momentos difíceis que a gente está passando. No estudo de hoje, nós vamos estudar sobre a promessa de cura. Mas antes de estudar, eu quero convidar você para orar. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, obrigado porque podemos buscar a Ti em mais um dia de nossa vida. Nesse momento, vamos abrir a Tua Palavra em busca de mais uma resposta para as nossas inquietações. Nos ensina, nos abençoa e nos fortaleça através desse estudo. Queremos um encontro contigo nesses momentos. Fala ao nosso coração. Oro em especial por todos aqueles que me ouvem nesse momento. Visite-os com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. A promessa de hoje se encontra em Salmo capítulo 103, o verso 3. O livro de Salmos, capítulo 103 e o verso 3. Vamos ler juntos? É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Você já recebeu um diagnóstico médico que tirou sua paz? Já enfrentou ou enfrenta um problema de saúde que o limita, que o enfraquece, que te faz ter medo do futuro? Todo mundo já passou, de um jeito ou de outro, por problemas de saúde. E com certeza, todo mundo já orou ou pediu que alguém intercedesse de maneira espiritual por essa situação. A oração pelos doentes, ela é bíblica. E mesmo que nós busquemos a ajuda da ciência médica no trato com a saúde, ainda assim, cremos e buscamos a Deus como um médico que pode curar qualquer problema que nós passamos. É errado orar por cura? De maneira nenhuma. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, verso 15, que a oração de fé salvará o doente. Por isso, no texto que a gente leu hoje, a gente encontra uma grande promessa de Deus. Ele pode curar todas as nossas doenças. Deus é o médico que tem especialidade em todas as áreas médicas, inclusive nas áreas humanamente desconhecidas. Ele é o médico dos médicos e ele pode curar qualquer doença. E existe sim uma promessa para isso. Durante o seu ministério aqui na Terra, encontramos Jesus realizando muitas curas. E a parte mais revelada nos escritos sagrados dos evangelhos é justamente essa parte. Temos mais páginas dedicadas à cura do que a sermões, a ensinos ou outros aspectos do seu ministério. Mas o que é doença? Se a gente olhar para o corpo humano sob a ótica de um sistema, podemos entender a doença como o mau funcionamento de uma parte desse sistema, invariavelmente afetando o todo. O corpo funciona de acordo com suas leis. E quando tais leis que são naturais do corpo começam a ser descumpridas, ocorre o estado que a gente chama de doença. O que é um milagre de cura? O milagre é a ação sobrenatural de Deus para restaurar todo o sistema do corpo, de maneira
que cada parte possa voltar a exercer a sua função de acordo com a lei natural que rege o organismo. Assim, doença e cura estão associadas a ideias de obediência e desobediência das leis estabelecidas naturalmente pelo próprio Deus para o nosso corpo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele se utilizou muito do elemento da cura com o objetivo maior de ilustrar a ação do pecado. Na cultura bíblica dos tempos de Jesus, as pessoas criam que toda e qualquer doença era consequência direta dos atos pecaminosos cometidos por aquele que ficava doente, ou até mesmo pelos seus pais, em algumas mentalidades. Quando Jesus curava, ele, portanto, transmitia às pessoas, mesmo que de maneira indireta, a ideia de que ele era a restauração do pecado. Toda a história de cura nos evangelhos é, portanto, uma analogia do perdão de Deus para com os pecados. Agora você entende por que Deus curou tanto. Os milagres que Jesus realizava não eram a solução plena para o problema. Veja, por exemplo, o caso de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro, mas ele não resolve o problema da morte. Onde está Lázaro hoje? Ele morreu de novo. Talvez de velhice, talvez de uma outra doença. A gente não sabe. Mas o milagre que Jesus fez nele não resolveu por completo as consequências da morte em sua vida. Isso porque os milagres de Jesus eram uma prévia do futuro. Eram um aperitivo da eternidade. Quando Jesus curou as centenas e talvez milhares de pessoas que estavam doentes, não havia na cura a certeza de que eles não poderiam, de alguma maneira ou de algum modo, ter um outro tipo de doença futuramente. Portanto, existe algo que você precisa entender. Os milagres de cura são uma prévia da real solução, que é a cura plena e irreversível, que só virá quando Jesus voltar. Assim, já começamos a entender um outro aspecto importante, que é por que Deus não cura todo mundo agora. A doença traz consigo alguns aspectos da luta entre o bem e o mal. Vivemos num mundo manchado pelo pecado. A doença, ela é consequência desse pecado. E algumas são consequências diretas de maus hábitos que a gente adquiriu. Assim, se Deus curasse todo mundo, o diabo poderia acusá-lo de injusto. O mundo ficar do jeito que está é consequência da escolha dos seres humanos de cometer o pecado. Muitas das doenças que surgiram em nosso mundo, inclusive a própria Covid-19, são consequências da ação do homem em desobedecer às leis de Deus. E sua consequência para o mundo são os desdobramentos do livre-arbítrio que Deus dá ao ser humano. Mas o texto que a gente leu promete que Deus cura. Afinal, Deus interfere ou não para a cura dos seus filhos? Primeiro, eu quero dizer que toda cura é um milagre de Deus. Mesmo as doenças mais simples e corriqueiras, como por exemplo um resfriado, no processo de cura, nós vemos os agentes que Deus colocou em nosso corpo para restaurar a nossa saúde. E isso é um milagre de Deus. Eu creio que os glóbulos brancos, eu creio que o nosso sistema imunológico são agentes de Deus
na restauração do corpo. E isso é um milagre. Assim, Deus faz milagres constantemente através de seus elementos naturais para restaurar os seres humanos. Um osso que se quebra e que consegue se regenerar constitui uma incrível manifestação do poder restaurador de Deus. Mas e a cura sobrenatural? Aquela em que os agentes naturais de Deus não conseguem agir? Realiza Deus esse tipo de milagre? Eu não tenho dúvidas que sim. A Bíblia e tantas histórias, inclusive nos nossos dias, mostram isso. Mas em nenhum lugar a gente encontra na Bíblia a garantia que Deus vai restaurar todo mundo aqui na Terra. Pelo contrário, na Bíblia encontramos vários exemplos que mostram que toda ação sobrenatural de Deus para curar está ligado a um vislumbre da eternidade e não a uma norma, uma regra que rege a nossa natureza aqui na Terra. E que lá sim, na eternidade, deve estar depositada a base da nossa fé e da nossa esperança. Eu tenho medo de desanimar você, mas a minha intenção é justamente contrária. Eu não quero que você perca a sua fé por nada. E se você hoje criar falsas expectativas, isso pode abalar a sua fé. A sua fé precisa estar instalada na coisa certa. O milagre da cura existe. Eu posso buscar ele, mas eu preciso entender que às vezes o plano de Deus é diferente do meu. Ainda assim, o milagre vai acontecer, só que não no meu tempo. Por exemplo, quando Paulo pediu um milagre para tirar o espinho na carne, e eu falei isso em outros estudos, a gente não sabe o que é, mas alguns estudiosos acreditam se tratar de um problema de saúde. Deus responde para ele: não, mas a minha graça te basta. E só. Não houve cura. Então, como entender a promessa que nós lemos hoje? Que em Deus está a cura para nós. Como entender essa promessa como sendo uma verdade para a nossa vida e nosso coração nesse momento? Perceba que quase todos os lugares onde Deus mostra uma promessa de cura, junto com a frase, existe uma menção à cura espiritual. Por exemplo, na promessa que a gente leu hoje, perceba que antes de dizer que ele sara as suas enfermidades, ele diz que perdoa os seus pecados. Na referência de Tiago, que eu falei agora há pouco, diz que a oração de fé salvará o doente. Salvar é mais do que curar. Salvar é restaurar, não somente corpo, mas coração também. Não somente o físico ou o mental, mas também o espiritual. A ação curadora de Deus trabalha como um todo e seu foco principal é a restauração espiritual. Ezequias, a Bíblia diz, ficou doente. E o profeta Isaías foi até ele com uma mensagem de Deus que dizia: arrume suas coisas, porque essa doença é para a morte. Ezequias confiava em Deus e clamou a Deus por cura. E Deus decidiu lhe dar 15 anos a mais de vida. E para provar que isso iria acontecer, Deus fez o sol voltar 10 graus. Ezequias não teve o problema de saúde completamente resolvido. Ele ganhou um tempo de graça de Deus. Infelizmente, nesses 15 anos, Ezequias permitiu que o orgulho subisse ao seu coração. E quando os caldeus, que na verdade nada mais nada menos eram do que os babilônicos, e essa visita foi crucial para pautar o domínio e a conquista que viria depois no cativeiro babilônico, quando os caldeus foram visitar ele para entender por que o sol tinha voltado 10 graus, ele não deu crédito para Deus, mas se enalteceu com os tesouros que havia no templo, revelados
aqueles homens. A história de Ezequias é um exemplo claro que nem toda cura necessariamente pode ser uma bênção no contexto da salvação. Então, eu queria hoje que você entendesse que é bom orar, que Deus pode fazer um milagre em sua vida, que Ele é o médico dos médicos, que para Ele até a cura para a Covid-19 é fácil, mas que existe uma cura maior, que é o foco principal de Deus, e essa é a cura espiritual. Esse é o maior milagre. Fazer uma perna voltar a andar é muito fácil, perto de fazer um coração de pedra virar um coração de carne e voltar a bater. É por isso que hoje eu quero convidar você a se submeter à soberania de Deus. Ele sabe o que é melhor. Se for para a salvação, que cure. Se não for para a salvação, que não cure, mas que tudo seja para a minha e para a sua submissão completa de vida a Deus. Isso quer dizer que nossas orações não são respondidas? Todas as orações feitas com fé são respondidas. Todas. A minha avó faleceu de Covid alguns dias atrás. Eu orei e minha família orou para que Deus a curasse. No entanto, ela morreu. Mas eu creio que a minha oração será atendida. E você pergunta, mas como? Ela morreu, como é que a oração vai ser atendida? Eu digo para você, no dia em que ela ressuscitar, ela vai ressuscitar curada. No tempo de Deus, entende? No tempo de Deus, toda oração de cura será atendida. Algumas agora, outras quando Jesus voltar. Mas toda oração feita com fé será ouvida e atendida pelo grande médico. Então ore. Se Deus curar agora, louve, exalte e testemunhe. Se Ele não curar agora, louve, exalte e testemunhe. Porque amanhã, quando Ele voltar, toda doença será extirpada. Seus milagres são reais. Ele está agindo. Ele está restaurando. E quando Ele voltar, toda oração que ainda não foi, será totalmente respondida. Da maneira como você pediu. Alguns botânicos exploravam certas regiões montanhosas à procura de novas espécies, quando através de binóculos avistaram uma flor desconhecida encravada numa estreitíssima fresta de uma encosta muito inclinada. Somente seria possível pegá-la se uma pessoa pequena e leve concordasse em ser baixada por meio de uma corda. Eles pediram a um menino que estava naquela expedição que aceitasse aquela tarefa. O menino olhou para o fundo do abismo, deu meia volta, saiu em direção ao acampamento e disse-lhes que iria voltar num instante. Algum tempo depois, ele voltou trazendo o seu pai pelas mãos e explicou suas condições. Eu descerei para pegar a flor, se o meu pai segurar a corda. Não sei se você já precisou descer ao vale escuro da doença, ou quem sabe está pendurado por uma corda ínfima de esperança de cura. Deixa Deus segurar a corda, e no fim, tudo vai dar certo. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Ele vai te curar. Creia, sua promessa é real. E eu quero orar por você hoje. Feche seus olhos, vamos orar? Ó Pai, existem muitos dos teus filhos que estão me ouvindo nesse momento, que estão precisando de cura. Estão doentes, estão desanimados, estão angustiados. Talvez a cura seja para eles, talvez a cura seja para um ente querido. O Senhor é o médico dos médicos e nós depositamos, nós colocamos os planos e os projetos relacionados à nossa saúde física ou mental nas tuas mãos.
no tempo certo, e que é o teu tempo, por favor, restaure teus filhos, cure tua igreja, cure, Senhor Deus, cada pessoa que me escuta nesse momento. Nos dê, Senhor Deus, a tua bênção, nos dê a tua paz, nos acompanhe, cuida de nós. E não deixa, Senhor Deus, a gente nunca perder a esperança de que naquele grande dia, quando Jesus voltar, toda doença vai ter fim. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aqueles que enfrentam as lutas serão livres desta batalha. Toma a nossa vida em tuas mãos. Cura o nosso coração espiritual. Fica conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Na próxima semana nós temos um encontro, mais um estudo desta série Deus de Promessas. E o tema da semana que vem será Promessa de Salvação. E eu espero você. Até lá.